Olá, vamos começar mais um programa Enfermagem e Cuidados. E hoje nós temos aqui como entrevistada a enfermeira Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e você? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui. Gostaria muito que você fizesse, apresentasse um pouco da sua carreira, da sua vida um pouco aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu sou enfermeira, né, formada já há algum tempo, sou professora, já trabalhei vários períodos em hospital, mas hoje eu sou professora. Vanessa, eu queria que você falasse um pouco para a gente da campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha que acontece e é realizada pelo Ministério da Saúde. Essa campanha ela visa, né, a prevenção do câncer de colo de útero e o câncer de mama. O Ministério da Saúde, ele tem como objetivo a prevenção desses tipos de câncer e que a mulher ela tenha o autocuidado com relação à sua própria saúde. Então, e vamos separar um pouco, né? E o que é o câncer de mama, então? O câncer de mama é uma doença a qual a gente tem alterações das células. Essas células, elas podem ser modificadas e aí o que acontece? Pode ter a formação de um tumor na mama. Esse tumor ele pode atingir outros órgãos adjacentes. E então pode atingir uma mama, pode atingir as duas mamas. Isso. Dependendo do estágio em que se é feito o diagnóstico, esse câncer ele pode atingir uma mama, uma outra mama, pode atingir pulmão, pode atingir ossos, que é quando a gente tem, né, a metástase que a gente costuma falar do câncer. Quando ele se espalha, então. Isso, quando ele se espalha no organismo da pessoa, no corpo da pessoa. E é comum no Brasil o câncer de mama? Olha, o câncer de mama, ele é, dentre as mulheres, a segunda maior causa de morte. A primeira causa é o câncer de pele. O ano passado, em 2023, a gente teve uma estimativa de aproximadamente 73 mil novos casos de câncer de mama no país. Então, é uma alta incidência, sendo que é uma doença que a gente tem toda a prevenção. E muita campanha, né? Isso, e muita campanha, porque assim, o Outubro Rosa é um marco referente ao mês, né, de outubro, mas nós da área da saúde e o Ministério, ele intensifica essa campanha o ano todo, porque a mulher ela não tem que se cuidar só no Outubro Rosa, não é só no outubro que ela vai fazer o exame de prevenção, que ela vai se cuidar, vai se conhecer, é o ano inteiro. É só um marco para não esquecer, né? Isso, é um marco para não esquecer e um marco para intensificar esse processo e as ações são mais intensificadas. Você falou, né, da segunda causa de morte nas mulheres, mas o câncer de mama só dá em mulheres? Não. Porque a gente escuta falar de mulheres, né? Isso, a gente sempre remete o câncer de mama em mulher, mas ele tem uma incidência em homem, sim. A incidência é muito pouco, a gente tem só 1% dos casos relativos ao câncer de mama nos homens, mas eles também têm que se cuidar. É porque a gente escuta só falar outubro rosa, mulher, né? Isso, outubro rosa, outubro rosa. Mulher, né? Não, mas o homem também tem que se cuidar, também porque tem essa incidência. E o que assim, as causas do câncer? Algumas que você possa citar? Olha, o câncer de mama, ele tem inúmeros fatores que levam a desenvolver a doença. Não necessariamente, as pessoas precisam saber que não necessariamente porque tem esse fator, vai desenvolver uma doença, tá? É um fator predisponente, que é uma possibilidade de desenvolver a doença. Por que a gente precisa saber desses fatores? Para a gente ter uma qualidade melhor de vida e para a gente prevenir a doença. Então, quais são os fatores, né, que são predisponentes ao desenvolvimento do câncer de mama? Obesidade e sobrepeso após os 50 anos, o uso de bebida alcoólica, o sedentarismo, né, que é a falta de exercício físico, a radiação. Pessoas que ficam expostas muito tempo à radiação, como raio-x, mamografia, tomografia, podem desenvolver, tá? O câncer de mama. Mulheres, né, com
menopausa acima, com sangramentos, né? Durante a menopausa, acima de 55 anos, pré-adolescentes que tiveram a primeira menstruação, que a gente fala que é a menarca, antes dos 12 anos, né? Mulheres que não tiveram filhos também têm uma predisposição maior a ter o câncer de mama. Parentes de primeiro grau, que são mãe, filha, avós, que já tiveram históricos na família de câncer de mama, podem também desenvolver o câncer de mama. Tá? Então, esses fatores, eles são bem importantes. São bastante, né? São bastante fatores. E a gente consegue prevenir, pelo menos uma parte, né, o risco de ter câncer de mama? Porque são vários fatores. Isso, a gente tem que manter, né, uma condição de vida saudável, a gente tem que fazer essa prevenção e a gente tem que se cuidar. Né? Como que a gente faz a prevenção desse câncer de mama? O Ministério da Saúde, ele preconiza que essa campanha, a mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que se conhecer através do exame da mama. Esse exame, ele não tem dia para ser feito, ele não tem horário para ser feito. A gente sempre faz a orientação da mulher se olhar, da mulher se cuidar. Porque se a gente conhecer o nosso corpo, se a gente fizer a palpação na mama, pode ser todos os dias, eu posso escolher um dia no mês para fazer, eu vou estar me cuidando, vou estar me conhecendo e vou estar procurando, né, uma ajuda de uma equipe multiprofissional ou de um profissional quando eu faço o diagnóstico de algo errado. Porque a grande maioria dos cânceres de mamas que são diagnosticados precocemente são feitos pelas próprias mulheres, porque elas se conhecem, porque elas se tocam, elas fazem o autoexame da mama, e aí quando elas percebem que tem algo errado, elas vão procurar um profissional de saúde para poder fazer os exames preventivos. Porque hoje em dia, então, não é só o autoexame, né? Antigamente só orientava autoexame, né? E depois ia para outros exames com médico. Hoje em dia se complementa, né? Porque hoje em dia, antigamente a gente falava assim, não, tem um período certo para fazer esse autoexame, tem um período do dia que a gente tem que fazer e reservar. Não. Hoje os estudos mostram que a gente tem que se conhecer. Porque se a gente se conhece, a gente consegue prevenir esse câncer e fazer um diagnóstico precoce. Porque a grande maioria dos cânceres de mama, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem o tratamento necessário, tá? A gente pode tratar e a mulher se curar. O que muitas vezes acontece é que a mulher já chega no serviço num estágio mais avançado. E quais seriam os sinais, assim, sintomas para essa pessoa, né, se preocupar ou achar que aquilo é alguma coisa? Olha, o sinal clássico que a gente fala, que 90% dos casos é o que a mulher percebe quando faz, né, o autoexame da mama, são os nódulos, são os caroços, né? Esse caroço, ele tem, a grande maioria das mulheres, se a gente palpar a nossa mama, a gente vai perceber que tem um monte de carocinho, mas isso faz parte da fisiologia da mulher. O caroço ou o tumor, né? Essa alteração que você vai identificar na mama, ele tem uma característica. Ele é endurecido, ele é durinho, ele é fixo, ele não se movimenta, tá? E ele tem uma forma. Então, a hora que a gente palpa, ele tem uma forma, ele parece uma bolinha dura mesmo, palpável, né? E ele não se mexe. Existem outros sintomas também que podem ser suspeita, né, de que a mulher possa ter o câncer de mama. A pele da mama avermelhada, a pele da mama enrugada, a gente costuma falar com característica da casca de laranja. A mulher pode ter alteração no mamilo, que é o bico da mama. A mulher pode ter presença de secreção saindo da mama, mas não é aquela secreção que na hora da expressão ela sai espontaneamente. Então, às vezes, a mulher está com um sutiã, com uma camiseta, a hora que ela tira a roupa, ela percebe que essa mama está sujando, tá? Então, descamação na mama também é um sintoma. Então,
toda mulher que se conhece, a hora que ela vê algo diferente, ela vai procurar o serviço para poder fazer exames. E ela procuraria qual serviço, né? Ela procuraria um médico, que ela costuma fazer o acompanhamento, ou ela também pode procurar qualquer unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, a gente tem os profissionais, né, específicos, tanto o médico quanto o enfermeiro, que vão atender essa paciente, vão consultar essa paciente, vão fazer um exame detalhado nessa mama, né? Eles vão fazer o exame clínico da mama. E aí vão poder encaminhar essas mulheres para exames complementares. Uma coisa que a gente precisa sempre falar é que a gente tem uma faixa etária que mais acometem as mulheres que têm câncer de mama. A faixa etária que o Ministério da Saúde preconiza é de 50 a 69 anos. Essas mulheres têm uma predisposição a mais de ter o câncer de mama. Né? Então, os estudos mostram que a incidência é muito maior nessa faixa etária. Por isso que a gente tem, né, o programa do Ministério da Saúde, que a indicação que quando a mulher for fazer a mamografia, seria nessa faixa etária. Porque a mamografia, ela é um exame que vai detectar o tumor. Né, o exame padrão ouro que a gente tem hoje, que faz a detecção precoce do tumor. Mas não necessariamente porque ela tem uma alteração que é câncer. Ela vai ter que fazer exames complementares, como ultrassom, biópsia, para poder chegar nesse diagnóstico. E o correto mesmo seria a pessoa fazer os exames de rotina todo ano, né? Não só quando acha alguma coisa, né? A gente, né, principalmente a população, as mulheres, a gente precisa se cuidar, né? A gente tem que procurar um médico regularmente, fazer exames, procurar o ginecologista ou procurar a unidade básica de saúde, né? O nosso médico particular, para que a gente possa ser atendido, porque os exames regulares, eles previnem, né, muitas vezes o aparecimento da doença. Sim. E aí, o que você poderia falar, então, agora um pouco do câncer de colo de útero, né? Nós falamos da mama e o câncer de colo de útero. O que é o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero também é uma modificação nas células, tá? Com o aparecimento da tumoração. O colo do útero, ele é uma estrutura onde a gente tem o aparecimento dessas células alteradas. Tá? Então, é essa modificação que ocorre na estrutura dessa célula que pode vir a formar um tumor. E o que as mulheres podem sentir, né, com câncer de colo de útero? Ela sente alguma coisa que incomoda? O que vai chamar a atenção dela? Olha, na grande maioria das vezes, o câncer de colo de útero, ele é sintomático. Por quê? Porque ele demora para aparecer os sintomas, mas ela pode ter sintomas. Na grande maioria das vezes, quando ela tem o sintoma, esse câncer já está num estágio mais avançado. Quais são os sintomas? Pode ter sangramento, pode ter dor e pode ter algum outro tipo de corrimento. E como que ela faz para prevenir, né? Já que ela só vai sentir quando estiver bem avançado, então tem que ter uma prevenção para que detecte isso antes, né? E o que ela pode fazer na prevenção, então? O Ministério da Saúde, ele preconiza, para a prevenção do câncer de colo de útero, 2 processos. Ou a vacinação, hoje a gente tem disponível a vacinação gratuita na rede pública para o público, tanto meninos quanto meninas, a partir na faixa etária de 9 a 14 anos. A gente tem, né, essa vacina contra o HPV, que ela protege, que é o papiloma vírus humano. Então, ela protege contra alguns sorotipos de vírus, tá? Nós também temos essa vacina disponível na rede particular, a partir dos 9 anos de idade, sem limite de faixa etária, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, na rede pública a gente tem a população-alvo, que é de 9 a 14 anos, e na rede particular a gente tem disponível a partir
dos 9 anos de idade, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Outra medida de prevenção que a mulher, né, pode ter para prevenção aí do câncer de colo de útero é a realização do exame, né, de prevenção, que é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é feito em um consultório ou na unidade básica de saúde, aonde você vai coletar células, né, do colo do útero e vai encaminhar para um laboratório para se fazer o exame. Esse exame, ele dá o diagnóstico precoce da doença e ele pode ser tratado, porque quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, é um exame simples, é um exame, muitas mulheres não gostam de fazer, se sentem incomodadas, mas ele não dói, às vezes é só um pouquinho de incômodo, né? E está disponível nas redes, na unidade básica de saúde. E ele é feito o quê? É uma vez por ano, esse exame? Isso, ele é feito uma vez por ano. A mulher, ela pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela, uma vez ao ano, para poder fazer a realização desse exame. E lembrando, Flávia, que se a mulher ela tem histórico de câncer de colo de útero na família, ela também tem que fazer um rastreamento precoce. A faixa etária que a gente faz, que o Ministério preconiza para poder fazer o exame de câncer de colo de útero é de 25 a 64 anos. A mulher ela tem que ser sexualmente ativa. Mas aí a gente pode se perguntar assim, então a menina teve relação sexual precoce e ela não vai fazer o exame? Não, ela pode procurar uma unidade básica de saúde fora desse período, tá? Se ela for sexualmente ativa para poder fazer o exame. Seria uma exceção, né? Isso, prazo, seria uma exceção, né? Porque se ela iniciou, né, essa relação sexual, ela tem, né, uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de colo de útero. Por quê? O câncer de colo de útero, ele é ocasionado por um vírus, que é o HPV, que é o papiloma vírus humano. E esse vírus, ele é transmitido via sexual. Então, a mulher, ela também, e o homem, junto com o parceiro, tem que se prevenir também usando preservativo. Eu queria agradecer você por ter vindo participar, né, dar tanta informação pra gente, principalmente agora nesse Outubro Rosa, que eu acho que é um mês da gente elucidar mais coisas, né, enfatizar isso para a população, para as mulheres, né, para os homens também, por conta do câncer de mama. Então eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço o convite da faculdade, o convite da Flávia, para a gente estar falando nesse assunto tão importante, que vale muito a pena a gente relembrar o que a gente já falou. A prevenção é o melhor remédio. Então, se a mulher ou o homem, né, com relação ao câncer de mama, se prevenir e se cuidar, a gente consegue tratar e aí pode ter uma qualidade de vida. É verdade. Então, muito obrigado. Estamos encerrando hoje mais um programa Enfermagem e Cuidados.